dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita Nova Era. Nova Era é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espírita. A AME traz para vocês nessa manhã a continuidade daquela temática que nós estamos trabalhando com vocês aí. Hoje, a 7ª parte da vanguarda do movimento espírita de Divinópolis. Os baluartes que aqui iniciaram na década de 40 um movimento espírita promissor, um movimento espírita capaz de resgatar a nossa condição espiritual, trazendo o Evangelho de Jesus a lumen para todos nós. Então, hoje, estamos aqui, juntamente com vocês, dando continuidade, falando acerca da história da formação do movimento espírita de Divinópolis. Tá? E o trabalho que nós aqui apresentamos, ele é um depoimento de José Carlos Pereira, que é um grande baluarte desse movimento espírita, Maurício Paiva, também um grande baluarte, como também o Gesso Maia, que aqui chegaram desbravando, trazendo conhecimentos, vencendo as barreiras preconceituosas, socialmente falando, religiosamente. Professor William Tonelli, um grande também baluarte, Dona Florips. Ouvimos o depoimento desses demais cooperadores do movimento espírita em formação na cidade de Divinópolis. E dando prosseguimento, como eu terminei sábado passado, falando sobre os trabalhadores do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Ali, eu não tenho como falar de todos, porque é muita gente que ali trabalha. O Centro Espírita Casa Jesus de Nazaré é um centro de um movimento muito grande. Há muitos trabalhadores, há um trabalho a semana inteira, de segunda a segunda, tem reuniões de estudo, tem grupos de estudo, tem reuniões mediúnicas, tem um trabalho dos passes, tem um trabalho também social. E ali nós temos nosso grande amigo Sérgio Bebiano, que é o atual diretor da casa, que a casa já tem 13 anos de fundação, né? Ele tem uma equipe muito boa de serviço. Como eu comentei sábado passado, nossa amiga Rosângela, além de ocupar o cargo de tesoureira da AME, ela é também um componente da casa. Ela é, digamos assim, uma desbravadora daquela casa. Ela é pau para toda a obra. A Rosângela, ela suprime a deficiência de muitos que às vezes não comparecem na noite, né? Ela suprime, ela está sempre ali cooperando, ela está sempre auxiliando, está sempre tomando frente, falta alguém, ela ocupa a função daquela pessoa. A Rosângela, eu falo assim, ela é um trator para trabalhar. Eu admiro muito a Rosângela como batalhadora da casa. E temos também Weber e esposa, certo? Temos o Fausto, nosso amigo grande Fausto, temos a Shirley, também uma grande batalhadora de confiança do Sérgio, que está sempre ali auxiliando na parte administrativa. Mas existe um outro fenômeno espírita em Divinópolis, que eu jamais poderia deixar de falar. A banca do livro espírita, tá? Da Rua São Paulo. Aqui é a antiga banca de livros espíritas. Nesta época, eu estava juntamente com a Eliane Miranda, o Haroldo Freitas, que era o presidente da AME, e nós conjuntamente adquirimos essa banca. Eu a reformei, pintei ela, aquisitamos alguns livros da União Espírita Mineira e começamos com essa banca na Rua Getúlio Vargas, esquina com a Rua São Paulo. E o São Milton, que assumiu o papel, o São Milton era uma pessoa aposentada,
de ficar na banca durante o dia todo, ali, com pequenos volumes de livros espíritas. Nós estávamos assim, a AME não tinha dinheiro, né? Era nós que bancávamos do bolso, a Eliane Miranda, o Haroldo, eu. Então, em 1982, nós fincamos ali essa banca do livro espírita. Colocamos o livro espírita ao público e recebemos muitas críticas. É um absurdo expor a obra espírita ao público. É absurdo, é você esconder o que não é mentira, certo? Esconder. A gente não esconde a verdade deve ser revelada, deve ser mostrada. Nós não temos motivo nenhum para esconder nada. Então, trouxemos para a rua, o público, a obra espírita. E o São Milton foi o nosso grande cooperador. Milton de Souza Júnior era uma pessoa de uma humildade incomparável, de uma simplicidade. Era um homem calado, estudioso, mas era um homem muito alegre, muito sorridente. Vocês podem notar na foto o sorriso dele. Então, São Milton foi alguém que participou do CEP uma boa temporada. Participou aqui um bom tempo, certo? Aqui estudou, aqui nos auxiliou, e aqui ele pôde, assim, ter uma formação doutrinária e que se estendeu à própria Fraternidade Espírita Cristã, na onde ele participou também por um bom tempo, São Milton de Souza Júnior, a quem devemos a gratidão pelo trabalho prestado a esse movimento espírita. Tá? Depois essa banca ela melhorou, porque o Humberto Caetano assumiu a banca, e depois o Humberto ele se sentiu um pouco decaído com a banca e a repassou para o Luiz Pelizer, Luiz Eduardo Pelizer, de BH. E o Luiz chegou aqui em Divinópolis, comprou essa banca nova aí, novinha, 0 quilômetro, e trouxe ela para a Rua São Paulo, ali quase em frente ao Banco do Brasil, quase esquina com a 1º de junho. E trouxe maior número de livros, aquisitou mais livros, encheu a banca. Deve ter ficado com essa banca aproximadamente uns 8 meses. Mas o Luiz Pelizer é um cara assim meio estourado, meio doidão, sabe? Ele não ficou muito tempo com a banca e repassou a banca para o Humberto. Mas uma coisa que eu quero destacar para vocês aqui é o Humberto. Porque o Humberto, quando ele assumiu a banca, Humberto ele teve que vender um carro dele, um carro de uso pessoal, com dinheiro para aquisitar os livros. Então, Humberto Caetano é uma pessoa a quem o movimento espírita deve muito o trabalho dele pela divulgação da obra espírita. Humberto, ele não fazia da banca um meio de vida, não. Porque livros espíritas eram muito barato, certo? E, normalmente, não se vendia livro espírita para os espíritas. Os espíritas não compram livro, não. Humberto estava ali, ficava o dia todo com a banca aberta, às vezes não vendia sequer um livro. Então, a banca não era, estrategicamente, a venda, o valor monetário. O principal objetivo do Humberto com a banca era expor a obra espírita, era divulgar a doutrina. Eu sempre apoiei o Humberto, porque eu achava o trabalho dele digno de admiração, de apreciação, porque ele estava expondo a obra espírita ao público. E ali era um posto de socorro, onde as pessoas chegavam, conversavam com o Humberto. Ali a sua esposa ajudou muito o Humberto na banca. Por um bom tempo, a Lia, sua esposa, permanecia na banca, ajudando, auxiliando o Humberto. Ficava o dia todo. E ali, a Marli também foi outra pessoa que ajudou muito o Humberto na banca. Porque, na ausência do Humberto, ele tinha que sair para poder ir no banco, a poder ir em casa. Quem ficava era uma senhora
chamada Marli, que era ali daquela região mesmo, e que tinha uma bitacazinha ali na rua São Paulo. Uma bancazinha também de venda de alguns produtos. Então, ela ficava ali também auxiliando o Humberto. Também não tinha ganho nenhum, era uma voluntária. Então, o trabalho da banca do Livro Espírita, eu falo para vocês, certo? Eu, Haroldo, Heleno Miranda, demos o primeiro passo. E eu falo para você, a banca ficou ali mais de 2 décadas. Eu não sei precisar aqui, quando foi com o Humberto, assim, já passando, né, a banca, já não tornando ela mais espírita. Então, eu não sei passar de conta agora o tempo de permanência dessa banca. Mas de 1982 até o ano 2000 e pouco, eu posso garantir que ela ficou, viu? Eu quero falar de muitos trabalhadores do movimento espírita em Divinópolis. Eu, pessoalmente, Vicente Paulo Cardoso, a quem abracei esse movimento espírita 50 anos atrás, abracei mesmo. Eu tomei para mim, me renunciei, tá, ao trabalho profissional, ao trabalho material, dediquei e dedico a minha vida integralmente ao movimento espírita. Hoje, como aposentado que eu estou, monetariamente, um salário mínimo, eu vivo em função da Casa Espírita, do CEP, da doutrina espírita, do estudo, da pesquisa e da divulgação. Eu não estou aqui me promovendo, não estou aqui gabando, eu estou aqui colocando uma realidade. Eu renunciei materialmente à minha vida e dedico com exclusividade ao trabalho espírita. Eu tenho um amor enorme pela doutrina espírita. Eu tenho um amor grande pelo Cristo. Eu quero, com Ele, poder fazer o que é preciso ser feito. Eu sei que eu não agrado muitos, certo? Mas também não desagrado outros, porque eu não trabalho para pessoas. Eu não trabalho, digamos assim, para mim. Eu trabalho pela causa. Mas acabo trabalhando para mim. Porque o que eu faço é a mim mesmo a quem estou fazendo. Tem muita gente que fala e trabalha para o Cristo. Eu não trabalho para o Cristo. Eu trabalho com Ele. Para Ele não, Ele não precisa do meu trabalho. Ele é co-criador em plano maior, enquanto eu sou um co-criador em plano menor. Então nós trabalhamos pela mesma causa, que é a causa do bem, do amor, da caridade, tá? Na cocriação, eu em plano menor, Jesus em plano maior. Então eu trabalho com Ele na obra de Deus, que é a criação, viu? Então eu acabo trabalhando para mim, porque tudo que eu faço é a mim mesmo a quem estou fazendo. Gilmar Barbosa nasceu em berço espírita. Esse menino, eu chamo menino porque ele é de um carisma muito grande. Gilmar é muito afetuoso. Gilmar é muito amigo. Gilmar é um amigo verdadeiro, transparente. Ele não é falso. Gilmar sempre foi um grande amigo, um grande batalhador, hoje estudioso. Gilmar é um grande cooperador desse movimento espírita. Como advogado, está sempre defendendo o movimento espírita nas suas causas advogatícias, né? O Gilmar é o nosso advogado aí do movimento espírita. Gilmar é palestrante, hoje é colunista no WhatsApp, tem as suas colunas de mensagens espíritas, trabalha com a divulgação espírita, é um grande cooperador do programa Projeto Futuro, que tivemos no passado. Hoje nos auxilia no programa Nova Era, de vez em quando, nós o entrevistamos ele no programa Nova Era.
Então, Gilmar é um batalhador, é um exemplo de espírita. Gilmar tem uma grande vantagem, não fala de ninguém, certo? Não critica ninguém. É uma pessoa apaziguador, administrador dos conflitos, certo? Participou assiduamente, como participa do Centro Espírita, estudando o Evangelho, e dos demais outros centros espíritas. Arles Xavier, grande amigo do Gilmar, concunhado deles, né? Os dois casaram na mesma família lá, o Arles com uma e o Gilmar com outra. E esses dois grandes amigos são meus dois grandes amigos. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Arles, o Arles Xavier. O Arles Xavier sempre foi um menino estudioso, um menino dedicado à causa espírita, pesquisador, indagador, certo? Debatedor, sempre gostou de discutir, debater causas científicas, certo? Muito estudioso. O Arles aperfeiçoou muito na área mediúnica, dirigiu as reuniões mediúnicas do Centro Espírita Estudando o Evangelho por longos tempos. O Arles sempre foi um elemento que esteve à frente do movimento espírita, do Centro Espírita Estudando o Evangelho. Foi presidente, o Gilmar também já foi presidente do Centro Espírita Estudando o Evangelho. E o Arles também é uma pessoa de uma confiança enorme, de uma amizade sincera e honesta e muito transparente. O Arles é uma pessoa, assim, muito bacana. Eu tenho uma admiração enorme pelos dois, viu? Mas Paulo Roberto dos Santos também foi um grande batalhador, veio da cidade de BH para Divinópolis, na oportunidade. Ele passou a fazer parte do corpo docente da Casa Espírita Estudando o Evangelho. Ali foi um grande palestrante, foi presidente, reuniões mediúnicas, foi um grande batalhador. Paulo Roberto era professor de História, né? Depois foi professor de faculdade. Paulo Roberto já não está mais entre nós fisicamente, e foi um grande divulgador da obra espírita. Tá? Foi um grande propagador da mensagem espírita. José Amaral, um grande companheiro, um grande amigo, um grande orador, José Amaral. José Amaral, nós o conhecemos, eu, o Arles e o Gilmar, e fizemos com ele uma amizade e nós o arrastamos ele para dentro do movimento espírita. E José Amaral começou comigo aqui no CEP, por longos tempos aqui ficou, aqui estudava, pesquisava, nós discutimos muito, debatimos muito a doutrina espírita no aspecto científico. Era eu, o Arles, o Paulo Roberto, o Gilmar e o Antônio de Pádua, que está aqui também. O Zé Amaral tornou-se um grande orador, um grande propagador da mensagem. Ele e o Paulo Roberto, por um dado tempo, dirigiram o programa Projeto Futuro. Eu deixei a cargo dos dois, que faziam o programa ao vivo. E, por um bom tempo, eles participavam do programa Projeto Futuro, que é um programa radiofônico. Zé Amaral hoje continua ainda orador, palestrando aí pelos centros espíritas em Divinópolis. Tá? Zé Amaral tem formação acadêmica na área da química e filósofo. Zé Amaral traz muito seu conhecimento espírita pela filosofia, através da filosofia. Tá? É um grande amigo, tem uma grande qualidade, muito generoso, viu? Muito assim, muito honesto, muito amigo, muito sincero. A gente não vê falsidade com ele, não. Ele é muito transparente e muito prestativo, assim, socialmente ao movimento espírita, muito generoso. O Antônio de Pádua chegou em Divinópolis, através do Banco Bradesco, ele veio de forma profissional, transferido de São Paulo para Divinópolis. E aqui chegou, tá? E aqui participou do CEP por bons tempos. Depois abraçou o trabalho de construir o Centro Espírita Mestre Erasto, tá? Lá na rua Mestre Rangel, no final da rua, próximo ao Rio da Psirica. E lá ele batalhou,
e construiu a sede do Centro Espírita Mestre Erasto. O Antônio de Pádua, ele frequentava a casa de José Herculano Pires, lá em São Paulo. Então, Antônio de Pádua, ele era, digamos assim, discípulo de José Herculano Pires. Tá? Aprendeu muita coisa com ele. E Antônio de Pádua nos ajudou muito no programa de rádio, Projeto Futuro. Tá? Então tá aí, Antônio de Pádua, Zé Amaral, Paulo Roberto, Ario Xavier, Gilmar, foi grandes batalhadores do programa Projeto Futuro. Temos aí a dona Vilma, que nós já comentamos quando falamos da Casa Espírita Casa Maria de Nazaré. Dona Vilma Veloso e Fernando, seu esposo, foram grandes batalhadores na construção daquela casa. Eu sou testemunho disso. Dona Vilma é uma pessoa muito espontânea, muito assim, autêntica, muito brava, muito exigente, criteriosa, né? Mas assim, foi um trator na construção daquela casa, viu? Mas o Fernando, seu marido, né, seu esposo, auxiliou muito, juntamente à construção, acompanhando todo o desenrolar ali, né, do senhor Isoldino, que era o nosso construtor da época. O Sérgio Bibiano, já comentei, a minha esposa Helena Maria Cardoso, que eu já comentei também, como membro do CEP, né, a quem eu devo também uma gratidão enorme. A minha gratidão a ela é eterna, porque se eu estou hoje, há 50 anos, renunciei materialmente à minha vida, certo? Eu devo ter sacrificado ela muito, sabe? E devo a ela essa gratidão do apoio material, certo? O apoio afetivo, o apoio também logístico, né? O apoio de companheira, de amiga, de estar comigo nas minhas andanças pelas cidades vizinhas da região Oeste de Minas Gerais, no meu trabalho na região, levando a mensagem espírita em cursos, em palestras, em seminários. Então, eu devo a ela o companheirismo, o apoio logístico, o apoio moral, o apoio afetivo. Tá? Vanduil Macedo, grande orador, estudioso. Eu nunca vi um menino estudar tanto quanto esse. Que menino estudioso, Vanduil Macedo. Um orador é uma gracinha de menino. Quando eu falo menino, eu estou usando até assim o diminutivo, não é no título de criticar, mas é do tamanho dessa criança, entende? Da sua simplicidade, da sua humildade, da sua eloquência na fala espírita. Era um menino enorme que nós tínhamos aqui em Divinópolis, na área espírita, na seara espírita. Um grande divulgador, nos ajudou muito o programa Projeto Futuro no passado. Vanduil é um estudioso da doutrina espírita, um pesquisador. Mas Evaldo Santana, um grande amigo. Está aqui alguém que eu posso falar com toda garantia, com toda certeza, um grande amigo. Um grande amigo. Um homem transparente, um homem honesto, um homem sincero, um homem de uma humildade, um homem de uma simplicidade enorme. Evaldo Santana, um excelente orador, um excelente pesquisador, hoje professor, foi professor de faculdade, hoje é diretor de uma escola particular. Evaldo Santana, muito estudioso na área mediúnica, um grande trabalhador da Casa Espírita Fraternidade Espírita Cristã. Tá? Dirigiu a AME por uma década. Evaldo Santana fez um trabalho notável na AME. A AME teve uma boa fase, certo? Quando o Evaldo esteve como presidente da AME. Muito conciliador, trouxe muitos oradores, promoveu muitos eventos espíritas aqui em Divinópolis, na região, viu? Evaldo é uma pessoa que eu tenho assim, como uma pessoa, um grande amigo,
muito sincero, muito honesto, um grande batalhador do movimento espírita em Divinópolis. Hoje, ele trabalha na fraternidade, com palestras, com reuniões mediúnicas, e assim, Evaldo, ele tem uma grande vantagem. Hoje, ele auxilia a União Espírita Mineira. Lá dentro da União Espírita Mineira, ele tem um trabalho à parte. Ele é um grande cooperador da União Espírita Mineira, que é a federativa estadual do movimento espírita de Minas Gerais. Então, ele ocupa uma função lá dentro, de promover cursos, de promover eventos em nome da União Espírita Mineira em cidades do estado de Minas Gerais. Então, o Evaldo hoje, ele abraçou o departamento de divulgação da União Espírita Mineira. Então, o seu trabalho está muito voltado lá com a União Espírita Mineira, que é um trabalho de projeção maior, que é a nível de estado de Minas Gerais, a nível regional. O Evaldo tem um compromisso muito grande com outras cidades, com outros movimentos espíritas, né? Salvo também a sua participação aqui em Divinópolis. Então, Evaldo é um grande desbravador, um grande trabalhador, viu? Eu tenho ele como um grande amigo, um amigo sincero e honesto. E, para nós caminharmos para o término desse sábado, o Paulo Freitas. Paulo Freitas é filho do senhor Luiz Freitas. E o Paulo Freitas foi um grande trabalhador lá do Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã. Por um bom período, ele participou do Centro Espírita Jesus de Nazaré, com um trabalho de um curso, um trabalho de estudo do Livro dos Espíritos, na época. Então, o Paulo Freitas também é uma pessoa estudiosa, é irmão do Haroldo Freitas, tá? Da Berenice, uma grande cooperadora também do movimento espírita em Divinópolis, já recém-falecida. Paulo Freitas, nós também, assim, somos muito amigos. É uma pessoa de uma amizade enorme. É de uma família tradicionalmente em Divinópolis. Tradicionalmente espíritas em Divinópolis. Tá? Então, a esses elementos que eu acabei de comentar, nós devemos a ele um respeito enorme pelo trabalho prestado a esse movimento espírita divinopolitano. Então, meus amigos, estou chegando ao final deste programa e prometendo que no próximo sábado, com a 8ª parte, eu vou poder falar do Clodovir, do Antônio Eustáquio e do professor Washington. Tá? Professor Washington, a quem não está mais entre nós e nem o Antônio Eustáquio, mas que tiveram uma ocupação muito fundamental na construção do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Então, estou terminando aqui o programa Nova Era nesse sábado, prometendo voltar no próximo sábado com a 8ª parte, começando com esses 3 grandes trabalhadores da seara espírita. Aqui em Divinópolis tem a gratidão para com eles. Tá? Então, todos vocês, o programa Nova Era é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Está terminando agora e prometendo voltar no próximo sábado, às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã do sábado. Trazendo, então, a continuidade dessa vanguarda do movimento espírita divinopolitano. Falando dos trabalhadores atuais. Tá bom? Um bom dia para todos. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado.